Então, a tua Sim, infância foi sim. criada num lar católico? Como foi? Sim, sim. Eu nasci numa cidade, né, bem pequena. Na verdade, nasci na cidade de Taquarituba, uma cidade pequena, mas logo quando eu era pequena, fui morar numa cidade bem minúscula, era um vilarejo chamado Alfredo Guedes. Lá tinha duas igrejas, era uma vila, e tinha duas igrejas católicas e meu pai tocava na igreja, né? Ele tocava violão. Então, desde que eu nasci, a minha vida foi dentro da igreja. Eu me lembro de eu brincando dentro da igreja, minha mãe limpava a igreja, então a gente brincava de boneca, de casinha, tudo era igreja. Se vestia de anjinho nas festas. Toda festa que tinha era em torno dos santos, né? Festas paroquiais. Depois eu fui morar numa outra cidade que era um pouquinho maior, mas também era a mesma coisa, só igreja, igreja, igreja. Então não tinha cultura. A cultura que tinha lá era muito pouco. Quando não eram as festas paroquiais, como é uma cidade do interior de São Paulo, era mais aquela questão de festa de peão, né? E festa do peão tem também muita questão religiosa. Então, esse tipo de cultura que eu cresci. E aí, eu me mudei novamente para uma outra cidade e eu queria ajudar as pessoas. Eu queria fazer o bem para as pessoas. Sempre tive esse lado social. Só que eu não entendia que era um lado social. Eu achava que, como eu via na igreja, figuras que me representavam o se doar para o outro, eu entendi que sendo freira eu poderia ajudar alguém. Assisti o filme da Madre Teresa de Calcutá na Globo, que passava na sessão da tarde, eu via ela lá na Índia, né, com aquelas pessoas, aquilo tocava o meu coração, e eu queria fazer o bem. E aí eu fui fazer um retiro de carnaval e conheci essas irmãs, né, que eu entrei, e elas eram muito alegres, elas pulavam, dançavam, cantavam, parecia que tudo era muito lindo. E aí eu quis conhecer. Eu era do interior, mas os encontros eram aqui em São Paulo, elas são daqui de São Paulo. E o padre, ele falou: "OK, eu ajudo você". Ele pagou financeiramente para mim vir fazer os encontros vocacionais. E quando eu vim, era tudo lindo. Você era recebido com música, com canto, era aquela alegria, aquela festa. E eu comecei a fazer o acompanhamento para me tornar freira. Então, em 6 meses, eu me tornei freira. Acho que é um tempo bem curto, né? Mas foram 3 encontros vocacionais e um de opção de vida. Mas, quando você faz o encontro vocacional, você não tem a dimensão, de fato, do que é a vida religiosa. Né, você não tem. Então, assim, eu não entendi. Eu achava que era para ajudar as pessoas. Eu achava que eu ia estar nas favelas. Eu lembro que eu vi o folder delas, né, que tinha elas cantando para as crianças na favela. E o meu sonho era fazer isso. Era um sonho que eu tinha de ajudar as crianças. Então, eu acreditei. E eu vim com esse propósito. Só que quando eu entrei, não era nada disso. Né? Tem os processos de formação, de aspirantado, postulado, noviciado, votos temporários e votos perpétuos. Então demora-se anos para você, na verdade, se tornar freira, né? Você vai ser considerada religiosa a partir do noviciado. Então, quando você é aspirante, postulante, você ainda não é religiosa, você está aspirando a esta vida, você está aprendendo sobre esta vida. Nesse processo formativo, as coisas que a gente fazia como trabalho pastoral era ou ser acompanhante das irmãs que iam evangelizar, ou a gente vendia biscoitinho, salgadinho de porta em porta na rua. Então, todos os dias a gente fazia biscoitinho, fazia pãozinho, porque a congregação, ela não tinha, vamos dizer assim, salários fixos, não era de escola, sabe? Freiras que tem colégio, que tem uma renda dentro de, como é que eu posso dizer, de uma instituição. Então, a gente tinha que arrecadar dinheiro. Então, a gente fazia biscoitinho, pãozinho, e aí a gente ia vender de porta em porta. Então, os primeiros passos formativos, era esse o nosso dever, nosso trabalho, e algumas vezes acompanhar as irmãs que faziam pastorais. Então, assim, você não tinha como é que eu posso dizer, essa liberdade. Nesse processo de vender biscoitinhos, eu lembro que eu vendia no centro de São Paulo, ali na verdade, lá na região do Brooklyn, tinha muitas crianças que vendiam balinhas nos semáforos, e essas crianças pediam biscoitinho pra gente. E a gente não podia dar. E eu sofria muito. Eu lembro que uma vez eu dei, né, o biscoitinho, e a minha irmã me corrigiu, falou que eu não podia dar, porque o biscoitinho era o dinheiro pro convento, pra pagar as contas do convento. Aquilo me gerou uma crise muito grande, porque eu falava assim, mas são crianças que têm fome, que tem vontade de comer, um biscoitinho não ia fazer falta. E assim, nas outras lives que eu falo, muitas pessoas falam, ela queria dar o biscoitinho, mas o biscoitinho era para pagar as contas do convento, será que ela não entende que o convento tinha que pagar a conta? Eu entendo, sim, mas um pacote de biscoito para uma criança não ia fazer diferença no orçamento das irmãs, porque se chegasse uma pessoa rica lá e batesse na porta, elas desciam um biscoitinho para essa pessoa comer. Entendi. Então, por que eu não podia dar um pacote para as crianças ou para um mendigo na rua? E aí eu me lembro que eu saí com uma irmã, a gente era postulante, a irmã Juliana, a gente foi vender. E tinha uma criança que ela tava vendendo balinha, e ela pediu um biscoitinho pra gente. E ela falou assim, aí a irmã Juliana falou assim, você não pode dar da sua balinha, né? Porque você tá vendendo para você conseguir dinheiro. Aí a criança pegou a balinha e falou, toma. Putz, E aquilo machucou meu coração profundamente, porque eu falei assim, meu Deus, que eu tô... E aí eu questionava, só que
eu acreditava que eu tinha vocação, porque as formadoras, né? Porque cada processo formativo você tem uma formadora que te acompanha. Então, essa pessoa que é a formadora, ela vai te instruir, ela conversa com você. Então, elas falavam, você tem vocação. Então, eu acreditava nisso, acreditava. Só que era muito sofrimento. Mas a vida religiosa, ela é apresentada desta forma. As pessoas, elas não se assustam quando você fala, por exemplo, que você sofreu um abuso. Ah, Santa Terezinha sofreu. Tudo que você falou nas lives, Santa Terezinha sofreu também. Mas Santa Terezinha foi santa e você não foi. Tá, mas na época de Santa Terezinha era uma outra mentalidade, era uma outra época. E se a gente for analisar a vida dos santos, a gente vai ver quantos abusos eles sofreram. Todos os livros, todas as biografias dos santos trazem o sofrimento dentro das instituições. Todos. Mas a gente não questiona. A gente acha que isso é caminho de santidade. Agora eu te pergunto, por que fazer o outro sofrer é caminho de santidade? Por que o amor não pode ser o caminho da santidade? Porque ser para o outro totalmente, ser bom para o outro, ajudar o outro, estender a mão para o outro, crescer em comunidade, em vida fraterna, de fato não pode ser caminho de santidade.